No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha, essa é provavelmente a frase de abertura mais famosa que existe na literatura ocidental, né? Quase todo mundo conhece. Mas, e se por trás dessa simplicidade toda tivesse um código escondido? A gente vai mergulhar fundo agora para desvendar as camadas ocultas do primeiríssimo verso da Bíblia. Pois é, essa é a tradução que a gente conhece, aquela que aprendemos na escola, na catequese, enfim. Parece super direta, né? Uma declaração final sobre como tudo começou. Mas vamos pensar nela como se fosse só a casca, a camada mais externa de um código bem complexo. É daqui que a gente parte. Então, e se essa simplicidade toda for, na verdade, um tipo de véu? O que aconteceria se a gente simplesmente deixasse de lado o que acha que sabe e fosse olhar direto para as palavras originais? Lá no hebraico, a nossa jornada começa exatamente aqui, questionando aquilo que parece tão óbvio. Para a gente conseguir entender o que está por baixo da superfície, a gente precisa de um conceito que é chave na mística judaica. A ideia é a seguinte: o texto literal da Torá é só uma vestimenta, sabe? Uma roupa que cobre, que esconde verdades espirituais muito, mas muito mais profundas. E a fonte da nossa análise hoje deixa isso bem claro. Diz que Hashem, que é um termo hebraico para se referir a Deus, significa o nome, esconde os seus verdadeiros ensinamentos debaixo dessa tal vestimenta. Ou seja, essas histórias que a gente lê não são o ponto final. Na verdade, elas são o começo de investigação muito mais profunda. Então, vamos começar pelo começo, literalmente. A primeira palavra de toda a Bíblia, Bereshit. É exatamente aqui que o código começa a se abrir para a gente. Agora, olha que interessante a sutileza do hebraico. A palavra que está lá é Bereshit, com a vogal B. E isso significa em um princípio, o que sugere que talvez não tenha sido o único. Se fosse para ser no princípio um início absoluto, a palavra seria outra, Bareshit. Essa pequena diferença já abre uma porta enorme para a ideia de que outros princípios, quem sabe até outras criações, podem ter acontecido antes. E a decodificação não para por aí, não. Esse prefixo be também pode ser traduzido como com, e reshit pode significar a primeira coisa ou primícia. De repente, a frase inteira muda de sentido. Não é mais sobre quando algo aconteceu, mas sim com o que algo foi feito. Muda tudo. Tá, mas qual seria essa primeira coisa? Bom, segundo os sábios, é a própria Torá. Então, a sacada aqui é gigante. A Torá não é só um livro de histórias e leis, ela está sendo apresentada como a planta baixa, o projeto, a ferramenta divina que foi usada para moldar a realidade inteira. Certo. Se a Torá é esse projeto, como é que a gente decodifica as camadas mais profundas dela? Para isso, a gente vai precisar de outra ferramenta, a gemátria. Basicamente, é um sistema onde cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. E esse método revela conexões que estão super escondidas, mostrando que palavras que têm o mesmo valor numérico também compartilham uma essência espiritual. É fascinante. Dá uma olhada. Basicamente, é isso aqui. Cada letra hebraica com seu valor numérico correspondente. A gente soma os valores das letras de uma palavra e pronto, chegamos ao seu número místico. E esse número funciona como uma chave para abrir novas portas de entendimento. Então vamos aplicar a gematria na nossa primeira palavra, Bereshit. O valor numérico dela é 913. Guarda bem esse número, porque ele vai revelar uma equação que é fundamental para a gente entender o propósito da criação. E aqui vem a revelação. Se a gente pegar o valor de Israel, que é 541, e somar com o valor de Sheva, que é 372, e que representa os 7 livros da Torá, o resultado é exatamente 913, o mesmo valor de Bereshit, a criação, o povo e a instrução divina. Tudo isso está matematicamente ligado, desde a primeira palavra. Incrível, né? E não para por aí. Até a forma da primeira letra, o bet, tem um significado profundo. Ela é fechada em cima, embaixo e atrás, e só tem uma abertura para frente. O simbolismo aqui é muito forte. Não dá para ficar questionando o que veio antes, ou que está acima e abaixo. A ideia é seguir em frente, no caminho que a Torá aponta. Ok, vamos agora para a segunda palavra para ver como essa história continua. A palavra é bará, que a gente traduz como criar. E é aqui que a gente começa a entender qual é o nosso papel, o papel da humanidade nesse processo todo. Olha que curioso, o hebraico tem 3 palavras diferentes para o ato de criar. Bará é criar alguma coisa a partir do nada. Yatzar é formar algo a partir de uma matéria que já existe.
E assá é completar, levar algo até a sua forma final, perfeita. A palavra que foi usada lá no início para criar os céus e a terra foi bará, ou seja, uma criação inicial, mas que ainda não estava completa. Agora presta atenção na criação da humanidade. O verbo muda, é assar, que significa fazer, completar. E mais importante, está no plural, façamos. Mas, façamos? Com quem o Criador está falando? A interpretação mística diz que ele está falando com a gente. É um convite para participar. Então, o ponto central aqui é esse. A criação não foi um evento único e finalizado. Foi, na verdade, o começo de um grande projeto. A humanidade foi criada bará, ou seja, incompleta, com a missão de se tornar assá, completa, trabalhando em parceria com o divino. E agora a gente chega na terceira palavra, Elohim. É o nome de Deus que aparece no relato da criação. E o fato dele estar no plural gera debate há séculos. Mas, como já dá para imaginar, aqui também tem um segredo. Essa forma plural de Elohim não quer dizer que existem vários deuses, nada disso. Na verdade, ela representa as múltiplas manifestações, os vários poderes de um único Criador. É como se todos esses poderes fossem condensados em um nome só para que ele pudesse interagir com o nosso mundo físico sem destruir tudo com a sua essência, que é infinita. Essa imagem ajuda a gente a visualizar o conceito. Essas manifestações são conhecidas como as 10 Sefirot. Dá para pensar nelas como os atributos ou as emanações divinas, tipo sabedoria, misericórdia, poder. Juntas, elas formam o que a gente conhece como a árvore da vida, que é a própria estrutura da realidade. E todas elas estão contidas dentro desse nome, Elohim. Bom, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente decodificou só as 3 primeiras palavras. E a visão que surge disso é... Uau! Muito, muito mais profunda do que aquela leitura literal do começo. O que a gente vê é um tipo de manual de instruções dinâmico. Primeiro, a criação começa com uma planta baixa, um projeto, que é a Torá. Depois, ela continua com um convite à parceria feito para a humanidade. E tudo isso é sustentado pela presença divina que se manifesta de formas específicas, todas contidas no nome Elohim. E essa citação resume tudo perfeitamente. O que a gente vê aqui no nosso mundo físico é, na verdade, um reflexo de uma estrutura espiritual muito maior, superior. A criação não é aleatória, ela segue um padrão, um código. O que acontece aqui embaixo é um espelho do que existe lá em cima. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? Se só 3 palavras já guardam um universo inteiro de significado sobre o propósito da realidade, imagina só o que mais não deve estar esperando para ser descoberto, escondido bem ali, debaixo dos nossos olhos.